Olá! Continuando nossa aula de exercícios sobre o descritor 12 do SAEB, cálculo de áreas de figuras planas. E que a gente tem a nossa questão número 6. Uma questão também bem interessante, gente. Ela fala sobre uma praça que está inscrita. Está inscrito, gente, é está dentro, tá? Uma praça está inscrita quer dizer que ela está dentro de uma área retangular, ou seja, a praça está dentro do retângulo, cujos lados, os lados da área retangular, medem 300 metros e 500 metros, conforme a figura abaixo. A gente tem essa figura, tá? Essa aqui é a praça, ó, essa área cinza, tá? E a região retangular tá aqui, né? A gente tem o nosso retângulo, ó. Tudo bem? A praça está inscrita porque ela está dentro desse retângulo. A pergunta é: qual é a área da praça? Como que a gente vai calcular a área dessa praça, gente? Se observarmos, né, a gente tem um retângulo de dimensões 300 aqui na altura, né, e 500 no comprimento. A gente tem um terreno de 300 por 500, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu posso muito bem calcular a área do terreno retangular todinho, e para encontrar a área da praça, eu vou pegar a área do terreno e retirar dele esse retângulo, como a gente fez aqui, ó. A gente pode retirar também esse retângulo aqui abaixo, como a gente fez aqui de novo, retirar esse triângulo aqui de baixo e retirar esse triângulo aqui de cima. Então vai sobrar exatamente só a praça, como a gente está vendo aqui agora. Então, mais uma vez, né? Para encontrar a área da praça, a gente vai pegar a área do retângulo, a área retangular, né? Que a área do retângulo, vamos calcular aqui logo, é lado vezes lado, base vezes altura. Então, um lado é 500, o outro lado é 300. Então, 500 vezes 300 dá quanto? Faz 5 vezes 3, que dá 15, e repete os zeros do 500 e do 300. 2 zeros do 500, 2 zeros do 300. Então, isso vai nos dar 150 mil metros quadrados, tá? Agora, a gente vai calcular a área desse retângulo e desse. Se você perceber, os dois são congruentes, né? Dois retângulos que medem 100 por 50. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai retirar esses dois retângulos, calcular a área de um e dobrar, tá? Então, aqui a área do retângulo, vou até colocar retângulo maior. Aqui agora a gente vai calcular a área do retângulo menor. Retângulo menor é um retângulo de dimensões, só recapitulando, gente, ó, 100 por 50. Então a gente vai pegar aqui 100 vezes 50. E mais uma vez faz 1 vezes 5, que dá 5, e repete os zeros do 100, 2 zeros do 100 e um zero do 50. Então isso vai dar 5.000 metros quadrados. Só lembrando que são dois retângulos, tá? Isso aqui foi 5.000 metros quadrados que a gente retirou, e aqui são mais 5.000 metros quadrados que a gente retirou. Então, no final das contas, a gente vai ter que retirar 10.000 metros quadrados, né? Desse total de 150 mil que a gente tem aqui. Agora vamos para o triângulo. A área do triângulo, pela fórmula, vocês lembram? Base vezes a altura, dividido por 2. Então, está aqui o triângulo, ó. É ele que a gente vai retirar. Então, quanto é que mede a base dele? 150, e a altura também mede 150, ó. Os dois são iguais, tá? Então, a gente vai pegar aqui a base, que é 150, vezes a altura, que também é 150, e dividir por 2. Nesse caso aqui, gente, 150 vezes 150, você pode fazer 15 vezes 15, tá? 15 vezes 15 dá 225, e aí você repete os dois zeros. Então, vai ficar 22.500. Quando dividir por 2, isso vai dar 11.250. Vocês vão já ver que nem era necessário dividir por 2. Por que não seria necessário dividir por 2? Porque a área desse triângulo é 11.250. Só que a área desse aqui de cima também é 11.250. Então, quando eu retirar eles dois, no final eu estou retirando 11.250 duas vezes. Ou seja, eu estou retirando 22.500. Tranquilo? Então vamos lá. Recapitulando. A gente tem aqui todo o retângulo,
de lados 500 por 300. Sua área total é 150 metros quadrados e eu vou ter que retirar dele 5.000 metros do retângulo duas vezes, porque são dois retângulos, e vou ter que tirar dele também 11.250 metros do triângulo, porém como são dois triângulos, vai dar um total de 22.500 metros quadrados. Então, para finalizar a nossa questão, a área da praça é igual à área do retângulo maior menos duas vezes a área do retângulo menor menos duas vezes a área do triângulo. Então, gente, a área da praça vai ser a área do retângulo maior foi 150.000 menos duas vezes a área do retângulo menor, que é 5.000, duas vezes 5.000 vai dar 10.000, né? E menos duas vezes a área do triângulo, que é 11.250, e duas vezes 11.250 vai dar 22.500. Então vamos pegar aqui, fazendo os cálculos, né? 2 vezes 5.000 dá 10.000, e 2 vezes 11.250 dá 22.500. Então agora vamos tirar quanto, gente? No final de tudo a gente vai ter que tirar 10.000 e tirar 22.250. Então a gente vai tirar 32.250. Então a área da praça é 150.000 menos 32.250. Desculpa, 32.500, né? E aí, esse total vai nos dar 117.500. Então a área da praça será 117.500 metros quadrados. Tudo bem? Para vocês, agora, eu vou deixar a mesma questão, com um pequeno detalhe que eu alterei aí. Eu coloquei aqui agora, ó, essa dimensão da praça como sendo igual a 75 metros. Tá? Apenas isso que está mudando na questão. Então, deem um treino aí e observem qual das opções é a opção correta. Próxima questão, questão 7. Questão, gente, que nela tem a famosa dica do triângulo retângulo que eu falo para vocês, tá? Vamos lá, ó. A área do polígono da figura é 72. Então, o lado X mede. Pergunta é, quanto que mede o X, gente? Quanto que mede esse lado aqui? Vamos lá. Vamos observar o seguinte detalhe. Eu posso traçar, eu posso construir esse triângulo aqui no trapézio. Lembrando que esse polígono aqui é um trapézio, tá? Tá aqui a base maior, que é 12, e ela é paralela à base menor, ó, que é 6. Não se tocam, tá? Porém, eu não sei quanto é que é a altura desse trapézio. A altura desse trapézio a questão não deu. E a gente vai precisar encontrar a altura, tá? Para responder a questão bonitinha. Agora, entenda. Eu posso colocar esse triângulo bem aqui. Se eu colocar esse triângulo de modo a transformar esse lado aqui igual a esse lado aqui também, de altura, eu vou estar construindo um retângulo, tá? Onde dois de seus lados, né? As duas bases, embaixo e em cima, medem 6. E os seus lados laterais medem H, que é a altura do retângulo. Porém, gente, quanto que vai medir essa base do triângulo aqui, ó? Quanto é que vai medir esse lado aqui? Se você observar, o azul mais o vermelho dá 12. Só que o vermelho mede 6. Ah, então o azul também deve medir 6. E aqui que vem a ideia da dica que eu falo para vocês do triângulo retângulo, né? Do nosso teorema de Pitágoras, que eu sempre falo para vocês. O triângulo retângulo que mais vai aparecer nas questões por aí é o triângulo 3, 4, 5, onde 5 é a hipotenusa. E eu já respondi isso em aulas anteriores para vocês, tá? 3 e 4 são catetos. Se não for o 3, 4, 5, é grande a possibilidade de vir um triângulo semelhante a ele, como se ele fosse amplificado, que é o que nós temos aqui. Ó, um dos catetos do triângulo mede 6, então isso já deve acender o alerta em ti. Você que é um aluno que está preparado para responder essas provas, você tem que estar atento. Opa, um cateto mede 6, então tem grande chance dele ser o triângulo 6, 8 e 10. Tá? Se ele for o triângulo 6, 8 e 10, esse outro cateto aqui, ó, irá medir 8 e a hipotenusa irá medir 10. Então o x vai ser 10. E a gente vai
verificar que realmente o x vale 10, tá? Mas, de novo, só com essa dica você já conseguiria responder essa questão. Agora vamos fazer ela bonitinha, da forma correta que tem que ser feito, para vocês verem como o x vai dar exatamente 10, tá? Bem, o que a gente precisa aqui? Nós precisamos agora fazer o seguinte. A área desse polígono, desse trapézio, qual é a forma da área de um trapézio? Lembrando que na aula anterior, né, na primeira aula desse assunto, a gente trabalhou as áreas, tá? A gente mostrou lá um mapa mental com todas as fórmulas das áreas. A área do trapézio é o quê? É base maior, Bzão, mais base menor, Bzinho, tudo isso entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Porém, a questão me deu a base maior, me deu a base menor, mas não me deu a altura. Então, como que eu vou encontrar a altura? Ora, a questão já me deu a área. Ou seja, a questão disse que o resultado dessa expressão é igual a 72. Então, agora a gente vai montar uma equação, gente. Vamos lá. O B maiúsculo é 12, o B minúsculo é 6. Então, vamos substituir ele. Fica 12, B maiúsculo, base maior, mais a base menor, 6. Tudo isso vezes H dividido por 2. E tudo isso tem que dar igual a 72. Trazer para cá para cima para ficar melhor de vocês enxergarem. O que nós vamos ter aqui agora? 12 mais 6, isso dá 18. Então vai ficar 18 vezes H dividido por 2. Tudo isso igual a 72. E 18 dá para dividir por 2, né, gente? 18 dividido por 2 dá 9. Então, o que nós vamos ter aqui? 9 vezes H igual a 72. Então, o H vai ser igual a 72 dividido por 9. 9 está multiplicando, vai passar dividindo. E 72 dividido por 9 é igual a 8. O H mede 8. Olha, gente, o que falamos anteriormente. Se o H mede 8, a gente já tinha verificado que esse lado mede 6, esse cateto agora vai medir 8, e aqui a gente tem o famoso triângulo 6, 8 e 10, né? A hipotenusa desse triângulo vai medir exatamente 10, o x vai ser igual a 10. Se você quiser conferir, é só fazer lá o teorema de Pitágoras, né? A gente tem que, vamos fazer aqui um Pitágoras só para confirmar. A gente tem que teorema de Pitágoras, né? É a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, não é isso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O A é o papel da hipotenusa, que lá está o x, então fica x ao quadrado. O B pode ser 6 ao quadrado. E o C pode ser 8, são os dois catetos. Tanto faz, pode ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, como vocês estão vendo aqui. Então fica x ao quadrado igual 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. E 36 mais 64 dá 100, né? Então fica x ao quadrado igual a 100. E aí, o x vai ser igual a raiz quadrada de 100, né? Expoente aqui vai passar para o segundo membro fazendo um contrário de potência, que é raiz. Contrário de potenciação e radiação. Então vai ficar raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 100 é 10, gente. Estão vendo aí? Mas lá no início da explicação eu já tinha mostrado a vocês que era super fácil perceber que o x iria dar 10 sem precisar fazer todos esses cálculos. Tudo bem? Era só lembrar do triângulo 3, 4, 5 e o seu semelhante, né, que é 6, 8, 10, tá? É só sair dobrando, né, todos os lados do 3, 4, 5 por 2, você gera o 6, 8, 10. Tudo bem? Para vocês agora, essa mesma questão, né, só com valores diferentes. Valores 12 e 8, que são os valores originais da questão. Próxima. Gente. Círculo, gente. Qual é a área do círculo? Super tranquilo, precisa saber somente do raio. A questão já deu. Esse é o raio. Raio mede 2. A área do círculo, fórmula, é o famoso, né? πr. Lembra do πr ao quadrado? πr, tá? Então a área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? O π, a gente vai manter ele, tanto que tem π nas opções, ó. Não precisa trocar o π por 3,14. E vamos só substituir o raio por 2, né? Então 2 ao quadrado, gente. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então a área do círculo é π vezes 4, ou a mesma coisa que 4 vezes π metros quadrados. Acabou a questão, gente. A resposta correta é item B.
tá? A área do círculo é lembrar do πr ao quadrado. Aí se não lembrar, não faz. Não tem para onde correr. A não ser que você lembre, 2 vezes 2 aqui tenta o chute, né? 2 ao quadrado, 4, marca o item B. Aí sim, você vai tentar através de chutes, né? De ideias, de tentativas aí. Tudo bem? Mas lembrando, áreas você tem que lembrar das fórmulas, tá? Lembrou das fórmulas? A maioria das questões saem tranquilas, principalmente quando a gente fala de Saeb. Aqui é a questão que fica para vocês também, super tranquilo, vou até pular ela, não vou nem comentar nada. E agora uma questão que lá no nosso mapa mental a gente não comentou sobre a fórmula para encontrar essa área. Ó, na figura abaixo temos 2 círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? Concêntricos. Eles estão com o mesmo centro. O centro de um coincide com o centro de outro, tá? Estão vendo aí? E é perceptível, não é isso? Perceber que o centro de um coincide com o centro do outro. E os raios são 10 e 5. Então, se você perceber, a gente tem aqui 2 círculos, né? Tem o maior, que está aqui, ó, a borda do maior, estou contornando aqui para vocês, tá? Aqui a circunferência do círculo maior. E aqui a borda do menor, né? Ó. A gente tem aí 2 círculos. Gente, como que a gente vai encontrar a área da região sombreada, né? Como que a gente vai encontrar essa área aí, vermelho, rosado, que eu estou passando o verde aqui por cima dele, ó. Como se fosse um disco, né? A área de um disco, de uma câmara de ar, né? Então, como que a gente vai encontrar essa área? Se você perceber, o que acontece? Aqui eu vou traçar o raio do círculo maior, que é o raio maior que mede 10, que a questão nos forneceu, né? Então, o raio maior aqui é 10. E aqui também o raio do círculo menor, que mede 5, né? A questão nos disse que era 5 aqui, ó. Raio maior, 10. Raio menor, 5. Tudo bem? E agora a gente vai entender como encontrar uma forma de calcular a área dessa região sombreada, né? Dessa região verde, tá, gente? O que nós temos? Temos aqui um círculo original, um círculo grande, de raio 10, tá? O círculo de raio 10. Agora, a gente vai retirar dele o círculo menor. Olha aí. Então, o que acontece? Eu tinha o círculo maior de raio 10 e retirei dele o círculo menor. Então, pronto. Para calcular a área, a gente vai chamar essa região de coroa circular, tá? Essa região aqui todinha é chamada de coroa circular, esse disco aqui, tá? Então, a área da coroa vai ser a área do círculo maior. E o que foi que eu retirei, subtraí? Eu retirei o círculo menor. Por isso que a área de uma coroa circular, ela vem dessa ideia. É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Ora, gente, eu vou chamar o raio do círculo maior de R maiúsculo, tá? Então, se o raio do círculo maior for R maiúsculo, então a sua área é πr ao quadrado, R maiúsculo. E o raio do círculo menor eu vou chamar de R minúsculo. Então, por isso que eu estou pegando aqui, ó, a área do círculo maior, que é πrzão, πr maiúsculo ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é o πrzinho ao quadrado, tá? Π vezes o R minúsculo ao quadrado. Então, para calcular, mais uma vez, a área da coroa, eu preciso saber apenas os raios, que são 10 e 5. Só isso, gente. Esse raio maior aqui mede 10 e esse raio menor mede 5. E é isso que acontece, ó. Troquei o raio maior por 10 e o raio menor por 5. Então vai ficar π vezes 10 ao quadrado menos π vezes 5 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então vai ficar π vezes 100 menos π vezes 25. E π vezes 100 é a mesma coisa que 100 vezes π. E π vezes 25 é a mesma coisa que 25 vezes π. Então eu tenho 100π menos 25π. Então no final eu tenho 75π. Então a área dessa coroa é 75π. Na prática, eu fui fazer a área do círculo 2 vezes. Fiz o círculo maior, a gente tem aqui, e o círculo menor, e subtraí o menor do maior, que deu 75π. Ok? Para vocês agora, essa questão é igualzinha também, só mudando os valores.